Quero que você abra o Salmo 126. Eu vou usar a versão Almeida, Revista e Atualizada. Lindo, né? Essa adoração é maravilhosa, esse louvor é tremendo. Realmente diz tudo sobre a gente se consagrar ao Senhor. E o salmo que eu vou ler e nós vamos trabalhar nele durante esses próximos minutos é o Salmo 126. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Vou repetir a frase, o verso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, resolveu a situação do povo dele, então nós de Sião ficamos como quem sonha. Queria que você prestasse bastante atenção nisso. No verso 2 fala assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de gozo, de alegria. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, resolveu aquela situação que estava pendente há muitos anos. E o Salmo continua dizendo, com efeito, então, entre as nações, os povos vizinhos dos israelitas, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. No verso 3, com efeito, com toda certeza, grandes coisas fez o Senhor por nós. Será que você também se enquadra nisso? Grandes coisas o Senhor já fez por você. No verso 4, ainda no verso 3, o Senhor, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então é naquele dia de comemorar, de festejar. E no verso 4 fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Mas restaura a nossa sorte, Senhor, como aqueles leitos secos de rios, que de repente, subitamente, sobrenaturalmente, se enchem e tornam a terra fértil, o deserto fértil. No verso 5, olha que coisa maravilhosa, nós podemos lembrar das pregações de domingo passado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria vão colher, ceifarão. E no verso 6, para você e para mim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, alegria, trazendo a sua colheita, os seus feixes. Isso é maravilhoso. Eu vou ler de novo o Salmo. É muito lindo. Peça para o Senhor, para o Espírito Santo agora, nesse momento, te revelar cada verso desse para a sua vida. Peça para Ele. Eu vou ler pausadamente novamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa maravilhosa. Esse salmo, ele não foi Davi que escreveu, ele não foi os coraitas, não foi Asaf, foi uma turma
que passavam a adorar o Senhor e escrever coisas maravilhosas como essa. Com certeza, pessoas que estiveram no cativeiro na Babilônia, exilados. E esse salmo revela a alegria, a festa, a celebração e a esperança futuro dos israelitas que eram peregrinos e que iam anualmente para Jerusalém adorar no templo. Isso acontece até hoje. Israelitas, judeus de todo mundo, de tempos em tempos, vão até Jerusalém para adorar o Senhor. Ali é o ponto de encontro do povo de Deus. Jerusalém celestial é o nosso ponto de encontro. Hoje nós estamos adorando o Senhor aqui em Jerusalém celestial, em Jerusalém espiritual. Amém? É onde a gente se encontra para adorar o Senhor. E nesse salmo, eles cantavam, os peregrinos, enquanto iam caminhando até Jerusalém, de onde eles estivessem, eles iam cantando esse salmo, com gratidão, olha, me arrepia inteirinho, agradecendo a Deus pelas grandes coisas que o Senhor fez na vida deles. É o que nós precisamos fazer aqui, cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito para nós. Quantos livramentos o Senhor já nos deu e ainda nos dará. Então esse é o cântico de gratidão pelas grandes coisas que o Senhor havia feito para eles, no passado. E também um cântico de confiança nas coisas maiores que o Senhor ainda fará. Com base em quê? Nas promessas que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. Tem muitas promessas para você na Bíblia, muitas. Sabe quantas promessas diferentes tem aqui para você? Eu vou contar. 365 promessas para você. Por que será? 365 promessas tem na Bíblia. Por que será? Quanta coisa o Senhor ainda tem para fazer na sua vida. Eu com os meus 64 anos, o pastor Vicente com os seus 75, nós ainda teremos muitas promessas que o Senhor ainda vai cumprir na nossa vida. Agora imagine você, jovenzinho, todos jovens aqui, quantas coisas o Senhor tem. E esse salmo, ele me faz lembrar também que em uma certa noite, era uma noite em que não tinha nuvem no céu, e era uma noite que esse homem que Deus chamou, ele estava num deserto. Não tinha nenhum poste, não tinha nenhuma lamparina com lâmpadas acesas. O nome dele era Abrão. Não era Abraão ainda, era Abrão. E o Senhor então o chamou. Vamos ver isso? Está lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 5. Deus chamando Abraão para fora da tenda. Ele era nômade, morava em tendas. Deus chamou para fora. Um homem velho, muito velho, quase 100 anos de idade, com uma mulher velha, mais de 90 anos, não tinha filhos. E o Senhor havia prometido filhos a ele. Mas como? Com 100 anos. E olha o que Deus fala para ele naquela noite. Então o Senhor conduziu-o até fora da tenda e disse: olha para os céus, Abrão. E ele viu um bordado de estrelas, muitas estrelas. E Deus falou assim para ele: agora, conte as estrelas, se é que podes contá-las. E Abraão então começou, 1, 2, 3, Senhor, eu não consigo. Aí Deus falou assim para ele: assim será os seus filhos, assim será os seus netos, bisnetos, assim será a sua descendência. É Deus prometendo algo. Isso, quando eu leio esse verso na Bíblia, também eu me emociono demais.
coisas que a gente jamais imagina que poderá acontecer comigo, com você. O Senhor fala: olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes contá-las, assim será a sua descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. O Senhor é maravilhoso, amados. Aí, eu lembro do pastor Davi pregando, e talvez ele cantaria uma canção assim: sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, Deus falando com Abraão, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti? Para você, filho meu, filha minha. Que coisa maravilhosa, né? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem para mim. Está acabando o ano. E um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, o Senhor restaura. E restaura 100 vezes mais, 1000 vezes mais, seja saúde, seja financeiro, seja relacionamentos, qualquer tipo de situação, qualquer coisa que a gente tenha perdido, o Senhor restaura. Vamos ler novamente o verso 1 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos embasbacados, de boca aberta, como quem sonha. Que coisa linda. Agora eu vou contar para vocês o contexto, é uma exposição, o contexto histórico desse Salmo 126. Para vocês entenderem melhor, que coisa maravilhosa. O Salmo 126, ele conta a história do retorno dos israelitas que estavam exilados na Babilônia, presos, cativos na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E eles estavam voltando, naquele dia, eles estavam voltando para a terra deles, para Jerusalém. Eles haviam ficado ali naquele cativeiro, naquela prisão, na Babilônia, como escravos, como submundo. Eles ficaram cerca de 70 anos nesse cativeiro. E aí, depois desse tempo todo, um rei chamado Ciro, que veio depois de Nabucodonosor, veio depois de Nebuzeradã, é isso o nome? Mais ou menos isso. Aí veio esse rei chamado Ciro, que também era ímpio, que também não era do povo de Deus, que era uma pessoa do mundo. E esse rei, então, da Pérsia, ele escreveu um decreto-lei que autorizou os judeus a voltarem para sua terra e mais, reconstruir o templo, a casa do Senhor, que eles tanto veneravam, tanto amavam. O templo de Jerusalém foi totalmente destruído quando Nabucodonosor chegou até lá. Deus mandou Nabucodonosor fazer isso. Ele foi até Jerusalém, destruiu tudo, porque o povo estava rebelde demais com o Senhor. E o profeta Jeremias falava, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar ao Senhor, vocês precisam parar com tudo isso que vocês estão fazendo de errado, que desagrada o Senhor, anos, décadas, e o povo não obedecia. Deus, então, executou um juízo sobre aquele povo. E toda a cidade foi dizimada, e o templo foi colocado no chão, foi destruído. Todas aquelas coisas que existiam dentro do templo, coisas santas,
os candelabros, as bacias, as velas, tudo que existia ali naquele templo, foram levados até a Babilônia. Coisas de ouro, coisas de metais valiosos, eles destruíram tudo. E o povo judeu, então, perdeu a sua identidade de povo, ficou fracassado, virou escravo novamente. E foi, então, cativo na Babilônia, um grande reinado, um grande rei, enorme, muito grande, muito forte, e outras nações vizinhas também foram destruídas. Então, eu estou falando do contexto da história que foi escrito esse Salmo 126. E um certo dia, então, o rei Ciro, ele escreveu um decreto-lei. Ele era o rei, e o decreto-rei dele dizia o seguinte, vamos ver, está lá no livro de Esdras, eu vou usar a versão NVI agora. Esdras, capítulo 1, verso de 1 a 4, diz assim: falando sobre esse rei Ciro, rei da Pérsia, o rei de toda aquela região. No primeiro ano do reinado de Ciro, veja bem, no primeiro ano do reinado de Ciro, olha a mão de Deus mandando no ímpio. Vocês sabiam que o Senhor tira tesouros de ímpios para dar para os crentes? Por isso que nós vamos construir a nossa escola o ano que vem, e vai vir dinheiro assim de onde a gente não imagina. Uma escola cristã, que nós só vamos ensinar princípios bíblicos com matemática, geografia, história, todas as matérias que as crianças têm. Amém? Olha só o que aconteceu. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então já tinha sido profetizado isso há 70 anos atrás. Então Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida por meio de Jeremias, o profeta, o Senhor entrou no coração de Ciro, rei da Pérsia, a fazer uma proclamação em todo o seu reino, que ele registrou por escrito. Aí no verso 2, assim diz Ciro, o rei da Pérsia. A minha versão está um pouquinho diferente, mas é a mesma aí. Eu vou ler ali então. Olha o que Ciro escreve. O Senhor, Ciro, o rei escrevendo, o Senhor, o Deus dos céus, Ele me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém que está em Judá. Mas como assim? Não tinha nada a ver com o povo israelita. Deus mandou ele fazer isso. E ele escreveu, no próximo, qualquer do seu povo, ali, os israelitas, que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, vá até Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Verso 4, que todo sobrevivente, então todos aqueles que sobreviveram àquela matança e ficaram ali 70 anos, os filhos dos filhos dos filhos, todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba, olha só, eles vão receber agora coisas, receba dos que ali vivem, ao redor, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. É maravilhoso isso, não é? Um rei, imagina aqui, né, na nossa nação, o presidente da República, junto com o presidente do STF, junto com o presidente do Senado, declarando que a partir de agora, todo o dinheiro que entrar de corrupção e de um monte de coisa vai ser para a construção de escolas cristãs, de igrejas. Isso não parece loucura? Mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo.
Grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles somos nós. Isso é maravilhoso, amados. E essa profecia, né, de Jeremias profetizou isso, que o rei ia fazer há 70 anos antes. O decreto do rei da Pérsia, ele foi inspirado por Deus para cumprir a promessa que Jeremias havia anunciado, que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Nós vamos ver já Jeremias no capítulo 25, no verso 11 e 12. Isso mostra, mostra que Deus estava no controle, Ele está no controle de todos os eventos da história e que cumpre as suas promessas. Ele tem promessa para você, Vitão? Tem? Então vai se cumprir. Ele tem promessa para você, Carlão? Tem e vai se cumprir. Ele tem promessa para você, João? Então ele vai cumprir. E para você, Guilherme, tem também? Vai cumprir. Para você, João, tem promessas? Então vai ser cumprida. Pastor João tem promessa para você? Carlão tem promessa para você? Bruna tem promessa para você? Então vai se cumprir. Você entendeu, Zé Luiz? Vai se cumprir. Entendeu, Júnior? Vai se cumprir. Cada um que está aqui nessa sala, cada um que crê no Senhor, que entrega a Ele a sua vida, vai se cumprir as promessas. Deus está no controle e Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Então nós vamos voltar agora a 70 anos. Lá quando Jeremias escreveu aquela profecia. Antes, do decreto de libertação do rei. 70 anos antes. Para que a gente possa então entender o contexto profético. Nós estamos numa época profética. Daqui a 2 semanas nós vamos receber os nossos pastores que vão continuar com uma imersão profética. Nós estamos fazendo um treinamento aqui com mais de 50 pessoas sobre profecia, sobre palavra profética. O tempo é agora, é hoje. E no domingo, quando os nossos pastores estiverem aqui, provavelmente nós vamos fazer salas proféticas, grupos proféticos, para você ouvir uma palavra profética especificamente para você. Você vai até um grupo dessas pessoas que foram treinadas, capacitadas, e ali o grupo vai declarar uma profecia sobre a sua vida, vinda de Deus. É algo extraordinário. Então aqui, vamos conhecer essa profecia. Lá em Jeremias, no capítulo 25, verso 11 e 12, diz assim: toda essa terra, ele estava falando ali de Jerusalém, de Judá, ali dos israelitas, toda essa terra, e estava tudo bem até ali então, toda essa terra se tornará ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Não só os israelitas, mas todas as nações em volta. Deus estaria dando ao ímpio o poder de dominar aquelas nações. Depois, e quando se completarem os 70 anos, olha o que Jeremias estava escrevendo, castigarei o rei da Babilônia, como assim o fez, o império caiu da Babilônia, e a sua nação, a terra dos babilônicos, por causa das suas iniquidades, suas maldades, declara o Senhor, e a tornarei uma desolação para sempre. Alguém aqui já foi na Babilônia? Não, não existe. Ela foi devastada e era muito linda. Existiam jardins nas muralhas, jardins suspensos, os jardins da Babilônia. Era um povo rico, um povo inteligente, um povo próspero, enquanto Deus permitiu. Mas eles eram maus. Eles judiaram muito do povo de Deus, da menina dos olhos de Deus, que é você e sou eu. Então eles foram castigados. Então nessa profecia, Deus, Ele declara então através do profeta Jeremias um juízo. Ele julga e condena o povo a 70 anos de cativeiro. Todo o povo. Alguns morreram nas batalhas e outros foram presos
Colocaram correntes nos pés e nas mãos e foram levados para o cativeiro da Babilônia. E quando no verso 11, né, aqui que nós lemos, ele fala que toda essa terra se tornará um deserto devastado, significa a completa ruína da terra em redor, tanto em termos físicos, né, geográficos, quanto sociais. Eles perderam as suas posições na sociedade, nobres, todos viraram escravos, e espirituais. Eles ficaram sem o Deus que os protegia. Deus se virou para eles. Agora vocês estão em juízo. Agora vocês estão condenados. Agora vocês vão ter que pagar. Porque esse nosso Deus, Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. E ali então houve uma justiça de Deus. Houve um juízo de Deus. E o tempo? O tempo, né? A gente viu no verso 12... Mas quando se completarem os 70 anos, porque Deus é fiel às suas promessas, Ele não deixaria o povo para sempre desprovido. Então, o período de 70 anos, por que 70 anos? 70 na Bíblia, o número 7 na Bíblia é um número inteiro, é um número perfeito, é um número completo. Então, em 70 anos, seria o suficiente para aquele povo cumprir a sua pena, o castigo, e voltasse ao Senhor. E esses 70 anos, além de ser esse número, né, simbólico, ele também foi literal. Realmente foram 70 anos, né, um período aproximado entre a destruição do templo de Jerusalém e até esse decreto que Ciro assinou, permitindo o retorno de todos eles para suas casas. Sabe, amados, embora Deus ele use a Babilônia, um povo ímpio, como instrumento de juízo contra o povo dele, Ele promete castigar aquele povo também, os babilônicos, por causa da arrogância daquele povo, por causa da crueldade, da idolatria. E aqui Deus, Ele prova que nenhum império está acima de sua justiça. Queria que vocês pensassem nisso um momento. Nenhum império. Qual o maior império hoje? É Estados Unidos? É China? Qual é? Nenhum império está acima do Senhor, da justiça do Senhor. Nenhum Supremo Tribunal Federal está acima do Senhor. Nenhum. Ninguém está acima do Senhor. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí lá em Jeremias 29:10, ele continua dizendo, né, na profecia de Jeremias, assim diz o Senhor, é assim que começa o profeta. Assim diz o Senhor, Jeremias 29:10. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu, o Senhor, os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, que é a casa de vocês, para Jerusalém. Ele cumprirá a promessa. Esse é o consolo que aqueles exilados tinham, a esperança daqueles exilados. E essa mensagem ela foi enviada por Jeremias, para os judeus que já estavam sofrendo o exílio, já estavam presos ali na Babilônia, já eram escravos ali na Babilônia. E quando Jeremias manda essa profecia para eles, escrita, vai lá um dos seus mensageiros e leva aquela mensagem, ele estava encorajando. Mariette, é para encorajamento que vem a profecia. Estava encorajando o povo a ter paciência. Você anda sem paciência? Você acha que está demorando muito a promessa na sua vida? Saiba que Deus é fiel. E o tempo é dele. Deus é fiel. E o tempo é dele. E lá no verso, então, no capítulo 29, no verso 7, quando Jeremias estava incentivando o povo a ter paciência, a esperar no Senhor, ele fala assim: queridos, vocês estão no cativeiro, mas mesmo assim nessa terra horrível para vocês hoje,
Então não sei como é que está a terra de vocês, se está horrível para vocês hoje. Jeremias fala assim para eles: busquem a prosperidade da cidade. Qual cidade? Da cidade da Babilônia que eles moravam. Para o qual eu os deportei, os mandei. E orem ao Senhor em favor dela. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade, dela. Vocês entenderam? Então, se você não está satisfeito hoje no emprego que você está, no lugar que você está, na situação que você está, é para você orar por esse lugar, por essa cidade, por essa situação. Porque a sua prosperidade, a sua bênção, depende de você orar por aquela cidade, por aquele local, por aquela situação em que você está. É algo estranho, não é? Mas é Bíblia. Sabe, Deus garante aqui nessa profecia que o cativeiro ele teria apenas um tempo determinado. Agora, que tempo determinado é esse? Não sei. É o tempo do Senhor. Que tempo é esse? Não sei. É o tempo do Senhor. Um tempo determinado para haver uma restauração. E a restauração virá. Nós cantamos aqui: Ele virá. Esse tempo virá. Essa restauração virá. E existe uma promessa do retorno. Deus reafirma a sua aliança aqui com Israel, garantindo que eles retornarão a Jerusalém e que a comunhão com ele será restaurada. Deus tinha virado o rosto para eles. Agora Deus promete: haverá novamente uma restauração onde eu estarei com vocês. Isso mostra o caráter misericordioso de Deus. Mas lembre-se, Deus também é justo. Mas Deus é misericordioso. Mas Deus é justo. Mas é misericordioso. Mas Ele é justo. Mas Ele é misericordioso. Amém? Deus está no controle. Quando Ele fala, né, que nós lemos aqui: eu cumprirei a minha promessa. É Deus dizendo. E quando Deus diz, ninguém desdiz. Deus é soberano. Então vamos tirar algumas lições dessa história, né, bíblica que eu contei para vocês. Primeira delas: Deus é justo e fiel. É justo e fiel. Ele aplica juízo com justiça, mas nunca abandona o seu povo. Sabe quando a mãe ou o pai, eu não sou favorável a isso, mas quando a mãe ou o pai dá um castigo para uma criança, ou dá umas chineladas no bumbum da criança, eu não sou a favor disso. Mas sabe quando acontece isso? Quando a criança não obedece de jeito nenhum e precisa então haver ali uma correção de alguma maneira, o pai ou a mãe, que é pai e mãe de verdade, sofre muito mais do que a criança. Eu não disse espancar a criança. Aí ele sente prazer. Mas quando ele corrige um filho, dói muito mais no pai. Deixar um filho de castigo 2 minutos sentadinho numa cadeira, dói muito mais no pai e na mãe do que na criança. Mas Deus é justo e Ele é fiel. E a esperança, olha que coisa linda, mesmo no meio do sofrimento. Os exilados estavam, os exilados de Judá estavam lá na Babilônia, mas eles precisavam esperar pacientemente pela libertação. Também nós somos chamados a confiar em Deus durante os momentos difíceis da nossa vida. Com certeza, o Senhor, Ele cumpre as suas promessas no tempo certo. Amém? Sabe por quê? Porque mesmo nos momentos difíceis de dor, nós também temos uma canção que diz assim: a beleza
em meio à tempestade, a beleza, mesmo em meio à dor, o amanhã, um novo dia, a tristeza. Coisa linda, né? Uma só verdade ecoará, que é a sua beleza, Jesus, para sempre vai durar. Deus é soberano. O domínio de Deus sobre a Babilônia, os eventos históricos, mostra que Ele está acima de qualquer poder humano. Ele usa até mesmo os ímpios, as nações ímpias, inimigas, para cumprir os seus propósitos. Aí lá em Jeremias 29:10, ele falou do tempo. Vamos ler de novo. Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Aí olha que coisa linda, no verso seguinte: eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, porque eu é que sei o que eu tenho de bom para vocês, e o Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós, porque Ele é que sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o futuro e uma esperança. Coisa maravilhosa. Isso nos encoraja a confiar nos planos de Deus, mesmo quando nós não entendemos. Agora vamos voltar ao decreto de Ciro. Então, eu contei como foi lá Jeremias, 70 anos, agora chegaram os 70 anos, o prazo terminou do juízo de Deus, acabou aquele tempo dos exilados na Babilônia. Agora Ciro vai e decreta: eu, o rei da Pérsia, ordeno que os israelitas voltem para sua terra. E mais, que todos os habitantes ao redor, que não são de Israel, separem prata, ouro, gado e bens, porque eles vão levar para construir as escolas cristãs, vão levar para construir os templos, vão levar para construir toda a comunidade novamente de Israel em Jerusalém. E isso aconteceu. Deus usou um ímpio. Será que Deus pode usar novamente os ímpios? Será que o como é que é? Elon Musk, será que ele vai mandar uma verba enorme para nós, ele que se diz ateu, para que a gente possa construir a nossa escola? Não sei. Ele é um forte candidato. Estamos orando para isso. Mas como que ele vai saber que existe lá uma igreja, lá em Pindamonhangaba, que tem o sonho de construir uma escola com bolsa integral para quem quiser estudar nos princípios cristãos? Deus não falou com Ciro? Não colocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia? Por que não pode colocar no coração de um Elon Musk? Amém? Posso ouvir um amém, amados? Amém. E a sua situação? Pensa na sua situação, no seu sonho, nas suas vontades, nos seus planos, nas suas necessidades. Pode ser resolvido. Lembra que eu falei que eu ia contar para vocês o que significava as correntes do Negueb, as águas do Negueb? Sabe o que é isso? Negueb é uma região desértica, só areia, seco, sol, no sul de Israel. Está lá até hoje. E ela tem uns leitos de rio. Sabe quando o rio seca e fica só o caminho do rio? Leitos largos dos rios. E vem uma chuva todo ano, uma chuva sazonal, todo ano, e enche aquele leito seco dos rios. De repente, no estalar de dedos, essa chuva vem e enche. E ela transborda,
E quando ela transborda, começam a aparecer os peixes ali, mas de onde eles vieram, não sei. Aqui no caminho entre Pinda e Taubaté tem um lugar que alaga de tempos em tempos. E de tempos em tempos você vê aquele lugar seco, 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 seco. E quando alaga, você vê um monte de senhorzinho lá com varinha. Eles estão pescando. De onde vieram aqueles peixes? Não sei. E é assim que acontece lá na região Negueb. Os leitos são cheios novamente. E aquela região alaga toda. É que nem o Pantanal. Vida brota daquele lugar. E a terra se transforma em terra fértil. Uma terra que era deserto. Você hoje está como uma terra desértica. Você hoje está precisando dessa água do Senhor na sua vida para transbordar como a região de Negueb. Então creia, 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 somente confie no Senhor. Puxa vida, como é verdade isso. Quantos testemunhos eu tenho na minha vida sobre isso. Uma situação em que não daria mais nada. E de repente acontece algo que eu não esperava. Algo sobrenatural. E a situação muda completamente. Eu lembro uma vez, não escrevi isso aqui, mas lembrei agora. Uma vez em que a nossa empresa, ela tinha vários funcionários. E nós fizemos uma reunião no nosso escritório com os funcionários para dizer a eles que nós estávamos fechando a nossa empresa. Você lembra disso, Mariette? E as nossas lágrimas corriam, todos ali chorando, porque nós íamos fechar a nossa empresa. E a Mariette, ela precisava naquele dia ir até um dos nossos clientes e dizer para o cliente: olha, nos perdoe, nós não vamos conseguir entregar aquilo que nós prometemos para vocês. E a Mariette então estava abatida, estava mal. E eu cheguei na Mariette, eu lembro, nós estávamos no meio dessa reunião avisando que nós íamos fechar a empresa. E eu falei: Mariette, levante, vai lá, faça uma maquiagem, fique mais linda do que você já é. Isso é muito difícil, tá? Ela ficar mais linda do que ela já é. Mas eu falei: faça uma maquiagem, enxugue essa lágrima, engole o choro e vai até o cliente e diga a ele que nós realmente não vamos poder atendê-lo. E a Mariette, então, como uma mulher submissa, ela foi, se arrumou, se maquiou, e quando ela estava para sair, o telefone toca. E nós estávamos numa reunião. O telefone toca e era um outro cliente que nós estávamos há um tempo tentando vender algo para eles, que ia suprir a nossa necessidade pelo menos por um ano. Tudo que a gente precisava. E esse cliente ligou e fez a seguinte pergunta: olha, eu quero fechar com vocês. Como é que eu posso pagar a primeira parcela? Como que era o nome desse cliente? Diz aí. Sandra Romanini, de uma escola chamada Santo Antônio, alguma coisa de São Paulo. Santo Antônio de Lisboa, em São Paulo. Um negócio enorme. Quando a Mariette veio de novo para a sala e a gente deu aquela notícia, as torrentes do Negueb fluíram. Olha, esqueçam tudo que eu falei. Ninguém vai ser dispensado. Nós temos mais pelo menos um ano de fôlego. E atrás daquele cliente vieram outros e outros e outros. E nós só paramos a empresa quando Deus falou: agora chega. E nós então tomamos a decisão de parar com a empresa para cuidar somente das coisas de Deus. Então, sabe, são coisas assim extraordinárias. Quantos testemunhos. Uma vez eu caí de cabeça, isso foi em 1996, por aí. Não, 96. Eu caí de cabeça de um toboágua para acompanhar o Mateus, que era um adolescente. Era uma criança, 96 era criança. Acompanhar ele no toboágua, ali em Ubatuba, eu bati, quebrei, esmagou C6 e C7. Isso dá paralisia, né? Tetraplégico, não mexe mais nada.
E eu estou aqui inteiro. Quantas coisas sobrenaturais já aconteceram na nossa vida, quantos livramentos de morte, quantos vocês já tiveram? Tenho certeza que foram muitos. Quantos livramentos de situações em que você pensou, Senhor, o que eu vou ter hoje para fazer para os meus filhos? Senhor, não tem nada na despensa. E a coisa acontece. Alguém vem, te traz uma cesta básica, alguém vem, manda alguma coisa para você. Quantas vezes o seu casamento já estava arrebentado? E alguma coisa acontece, o Senhor tem misericórdia. Quantas vezes? Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entender que do Senhor vem tudo para nós. Inclusive a provisão que nós precisamos para qualquer coisa da nossa vida vem do Senhor. Não é na força dos nossos braços, mas é na força do Senhor. Diga para mim, Isa, como é que você está se formando em medicina? Não é algo sobrenatural? Eu não é, diga. Esses dias eu conversei com uma jovem aqui da igreja, que o sonho dela é fazer medicina. Ela não tem condições nenhuma, hoje, financeiramente. Mariette e eu atendemos e falamos para ela, olhando nos olhos dela, daqui a alguns anos nós vamos te chamar de doutora. E eu tenho certeza absoluta disso. Sabe, o Senhor, Ele se compraz, Ele se alegra em realizar os desejos do nosso coração. Mas Ele gosta de realizar do jeito dEle, de maneira sobrenatural. Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. É do jeito do Senhor. Deus, Ele controla a história. Deus é fiel às suas promessas. Vamos voltar lá em Esdras, no capítulo 1, verso 1. O decreto de Ciro. Olha que coisa linda, agora chegou o dia. O povo estava esperando há 70 anos. E agora chegou o dia. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Sabe por quê? Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Olha o que o rei ímpio, o rei que não estava nem aí com o povo, o cara que não estava nem aí com ninguém, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou, colocou no coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação, um decreto, em todo o seu reino, e também a pusesse por escrito, nesses termos. Quais são os termos? Assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus dos céus, Ele me deu todos os reinos da terra e me designou para construir um templo para Ele em Jerusalém de Judá. Então vão, todos estão liberados, vão, e os seus vizinhos vão te dar dinheiro, vão te dar ouro, vão te dar prata, vão te dar gado, vão te dar bens, para que isso se cumpra. Decreto do rei. E quem assim não fizer, vai para a forca. Esse é um decreto de um rei ímpio. A provisão divina não apenas chama, mas também provê os recursos necessários para que a sua obra seja realizada. Agora voltando ao Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi naquele dia. O Senhor restaurou a sorte de Sião. E nesses 3 primeiros versos, eles cantam a gratidão pelas obras de Deus. Leve esse salmo hoje com você para sua casa. Durante toda a semana,
Ore nesse salmo, do verso 1 ao 3 é a gratidão. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Olha só a alegria, eles estavam alegres. Aleluia! O povo sentiu a restauração do Senhor. Eles diziam, parece que nós estamos sonhando. Como que tudo está acontecendo? Seria impossível. E eles ficaram extasiados, de boca aberta, de verem algo tão maravilhoso acontecer. As nações vizinhas reconhecem a ação poderosa de Deus, mostrando que a sua obra gloriosa é evidente até para aqueles que não são crentes. E do verso 4 ao 6, Dani, é uma oração de confiança no futuro. Diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Repete comigo, restaura, Senhor, a minha sorte. Com mais ênfase, restaura, Senhor, a minha sorte. Como as torrentes no Neguebe. Diga isso, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, a sua colheita. É maravilhoso isso, amados. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Semear e colher. Semear e colher. Querida, querido, dificilmente você vai colher se você não semear. Mariette, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar, nos preparar, buscar no Senhor, ver os profissionais que vão nos ajudar. Nós precisamos semear, porque nós vamos colher. O que você precisa fazer hoje? Naquilo que você sonha, naquilo que você deseja, você precisa semear. Precisa semear. Porque com certeza vai chegar a hora da colheita. Esse salmo, ele nos ensina a lembrar e festejar as obras que o Senhor já fez na nossa vida. Especialmente naqueles momentos que Ele nos livrou e nos restaurou algo tão precioso que a gente tinha perdido. Queria que você fechasse seus olhos um momento e traga à sua memória lembranças de livramentos de Deus para a sua vida. Não sei se você lembra, Mateus, meu filho, que um dia com 3 aninhos de idade você sofreu um acidente terrível, que o carro deu perda total. E para você não aconteceu nada. Nada. Queria que você se lembrasse de situações da sua vida. Queria que você se lembrasse, Mariette, que você já teve síndrome do pânico, que você não fazia mais nada, que você não dormia. Quanto tempo foi isso? E o Senhor restaurou. Queria que você se lembrasse, Rebeca, quando você estava grávida do Henrique. Aquela primeiro raio-x que foi feito, ultrassom, que apresentou algo estranho no cérebro dele. E olha que menino lindo que nasceu.
Cada um de vocês tem algo para se lembrar, de livramentos que o Senhor deu. Eu não conheço a sua história. Queria que você se lembrasse, Nata, dos 10 anos que você ficou distante do Senhor, conhecendo a palavra dEle. Você já era um pastor, e o Senhor, através do seu filho, Ele te restaurou novamente. Se lembre do presente que o Senhor deu para vocês. O Samuquinha, coisa linda. Eu tenho certeza que você tem algo para lembrar. Quantas outras coisas o Senhor fez na sua vida, Rogério? Quantos livramentos o Senhor já te deu, Rogério? Em Taher, quantos livramentos o Senhor já te deu? É verdade, Júnior? Nós precisamos reconhecer o agir de Deus. E esse salmo ele nos ensina a lembrar e celebrar as obras de Deus. Ele também nos ensina a ser persistentes. Assim como o povo de Israel precisou semear em meio a lágrimas, nós também enfrentamos períodos de trabalho e espera antes de ver os frutos da nossa dedicação, da nossa espera. Pastor Diego, na semana passada, ele deixou algumas frases aqui para nós. Não desista dos seus sonhos, dos sonhos de Deus para você, das promessas de Deus para você, da esperança no futuro. E o pastor Giovanni, ele muitas vezes quando ele prega, ele fala assim que no final, tudo vai dar certo. No final, tudo vai dar certo.